A UFG teve uma importância extremamente ampla. Teve um papel fundamental, né? Desde o início da pandemia. Todos os nossos projetos, eles contribuíram direta e indiretamente. Cumpriu com o papel social dela. Porque estava protegendo vida. A universidade não parou em nenhum momento. Ainda poderíamos avançar muito mais. A universidade tem que estar pronta para os desafios do presente e pronta para os desafios do futuro. Testem, testem, testem. É o que orientou o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, já em março de 2020. A testagem, seguida de isolamento e telemonitoramento do infectado, evita que o vírus se espalhe. A UFG colaborou com o desenvolvimento de um teste rápido e também com a testagem no estado de Goiás, de diversas formas. Uma delas foi a rede de laboratórios, que reuniu a Faculdade de Farmácia, o Instituto de Ciências Biológicas e o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. Essa equipe de pesquisadores se reuniu e conseguiu ir trabalhando na estruturação de laboratórios, cada um no seu instituto, para que a gente tivesse condições adequadas de trabalho, mantendo a segurança, né, dos voluntários que iriam trabalhar, bem como a garantia de testes de qualidade, né, para que a gente pudesse oferecer para a comunidade os resultados do diagnóstico da infecção para o SARS-CoV-2. Nós começamos em março, a estruturação, no período em abril liberamos os primeiros resultados. Quando foi em maio, mandamos alguns exames para o LACEN para a gente ter acreditação. No final de maio fomos acreditados pelo LACEN e entramos na rede de vigilância, na Nacional de Vigilância do país. No início, né, nós atendemos que era uma população que precisava de um diagnóstico, uma proximidade, né, e uma resposta mais rápida, foi o atendimento aos servidores da saúde. Então, no momento que eles não tinham um apoio para esse diagnóstico, digamos, essa vigilância e esse cuidado com os servidores da saúde, a rede de laboratórios se estruturou inicialmente e atendeu a essa população, tanto dos servidores, dos trabalhadores em saúde, quanto dos segurança, né, da segurança dos policiais. A gente teve contatos com Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, que era a nossa vontade de contribuir, porque a gente sabia que era aonde a comunidade estava procurando o atendimento. E lá faziam a coleta e mandava para a gente, e a gente realizava esses exames. A gente fazia uma média de 150 até 300 testes por dia. Recentemente, a gente também está atendendo a comunidade geral aqui na UFG de demanda espontânea desses laboratórios. Mas a gente também tem atuado fazendo a identificação das variantes que circulam aqui no município, para a gente acompanhar essa curva, né, de oscilação dessas variantes, se a gente tem um perfil de variantes surgindo de forma diferente, para que a vigilância da Secretaria Municipal de Saúde possa estar preparada para o surgimento de novas variantes, se for o caso. Além da rede de laboratórios, o projeto Tenda Triagem se destacou pela abrangência que tomou e pelos projetos que surgiram a partir do suporte dele. Decidimos que primeiro faríamos uma triagem para detectar os sinais, sintomas, numa metodologia que a gente pensou rapidamente, criamos um padrão uma ficha, um cadastro das pessoas, feito esse cadastro no formato drive-thru. Na própria Universidade Federal, criamos todo um espaço de drive-thru no Campus 1, ali no centro de aulas D. Então foi todo estruturado, construído para que a gente pudesse atender as pessoas com todo cuidado. A equipe foi treinada, a equipe de professores, de técnicos e estudantes. Primeiro era feita a triagem, depois era coletado o material, né, de orofaringe, com todo o treinamento, com suave. A gente usou o PCR, né, o teste que nós usamos foi um teste que nós consideramos de melhor efetividade no resultado. Então era coletado o material e encaminhado para os nossos laboratórios dentro da própria Universidade Federal de Goiás. Esses 3 laboratórios faziam a análise e nos devolviam os resultados
esses resultados eram repassados então para as pessoas que tinham sido triadas e testadas, e conforme o resultado a gente dava continuidade no cuidado a elas. Também fazia a notificação via Secretaria Municipal de Saúde dos casos positivos e acompanhávamos os casos positivos até terem alta dos seus sinais e sintomas e testarem novamente negativo para poderem então retornar ao seu trabalho. Nós testamos aproximadamente 10 mil pessoas, foram 10 mil pessoas que tiveram a oportunidade de ser testadas por nós. Podemos dizer que mais de 60% eram trabalhadores da área da saúde. Entre esses trabalhadores, aproximadamente 40%, 39,2% positivaram, testados por nós, né? Então nós detectamos a positividade num grande grupo, 40% é um grupo bastante importante, e em torno de 25% positivaram entre os trabalhadores de segurança pública. Qual foi a nossa preocupação? Criar um projeto na sequência, quando a gente foi caminhando e vendo que tinha outras demandas, outras necessidades trazidas pelos próprios trabalhadores, de testar os seus familiares, principalmente crianças e adolescentes que conviviam com esses profissionais dentro de suas casas. Aí abrimos um projeto paralelo chamado Projeto Tendinha, que foi coordenado pela Faculdade de Enfermagem também, mas teve uma participação importante do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina, que fez todo um desenho metodológico de como coletar e testar crianças e adolescentes, que tivemos uma positividade de 25% das crianças e adolescentes testadas nesse projeto, cujo seu familiar também tinha dado positivo. Isso fez com que a gente pudesse previamente afastar as crianças de convívio social com seus avós, de convívio social em seus condomínios, enfim, e também não se tornar um veículo de transmissão, assim como os próprios trabalhadores, tanto de segurança pública como da área da saúde. Toda vez que nós detectávamos, então, casos positivos depois da triagem, da testagem, era feito um acompanhamento dos casos positivos via telesaúde. Nós montamos na Faculdade de Enfermagem e em parceria com a Faculdade de Medicina, que já tem um atendimento de telemedicina, nós montamos 2 núcleos de acompanhamento não presencial, então através da telesaúde, onde era feito através de ligações por telefone, WhatsApp, o acompanhamento dos sintomas, se a pessoa melhorava, progredia positivamente ou se ela tinha que ser encaminhada para um tratamento em alguma unidade de saúde do município. Então isso também era feito até a pessoa estar, que a gente chama de alta desse quadro de sintomas, né? Então isso também foi feito, realizado, e aí eu quero destacar a importância da parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, que ofereceu todo o seu sistema de saúde, assim como o serviço de ambulância e todo o sistema de notificação, treinamento e agendamento também foi realizado tanto pela UFG como pela própria Secretaria Municipal de Saúde. Por meio da tenda também, eu acho que a tenda foi o grande irradiador de projetos dentro da nossa universidade, né? Foi por meio dela que vários projetos aconteceram. O que nós fizemos também? Nosso grupo de pesquisa, o NECA, ele trabalha com populações vulneráveis na perspectiva das infecções sexualmente transmissíveis e as interfaces, violência e álcool e outras drogas. Então a gente tem assim, várias parcerias com organizações não governamentais, lideranças de igreja, que dão assistência a essas populações. Nós começamos a receber solicitações dessas lideranças, que são nossos colaboradores, que têm, as pessoas que eles assistem são as pessoas que participam dos nossos projetos. Nós fomos até a coordenação da tenda Covid e solicitamos, né, uma parceria, né, fizemos uma parceria utilizando aquela estrutura grande que foi criada de biossegurança. Nós fizemos uma grande divulgação com as lideranças e essas lideranças organizaram essas pessoas irem naquele local para serem testadas. Nós testamos aproximadamente 700 pessoas durante a pandemia. Por meio desse projeto a gente rastreou essas pessoas e por meio das lideranças, as pessoas positivas, nós dávamos o retorno e as lideranças faziam já o aconselhamento e se organizavam para isolar essas pessoas em seu ambiente de moradia.
né? Então, dessa forma, nós acreditamos que mitigamos e ajudamos a mitigar a transmissão da Covid-19 nesse grupo que nós trabalhamos. A união de diferentes áreas da universidade apresentou resultados essenciais ao enfrentamento da emergência da Covid-19, como a recuperação e fabricação de respiradores pela Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, em parceria com a Faculdade de Medicina. Foi então avaliada a possibilidade de melhoria dos equipamentos dos ventiladores, que é o equipamento para poder manter o paciente vivo enquanto a doença seria tratada. Então, o pontapé inicial foi quando as equipes aqui do HC e da Faculdade de Medicina procuraram o serviço de engenharia clínica e daí até chegarmos ao professor Sigil, professor da Escola de Engenharia Mecânica, para que eles fizessem, então, uma readequação de aparelhos antigos, como se fosse uma reforma dos aparelhos antigos. Então, nesse primeiro momento, com essa tentativa de fazer essa reforma, surgiu a ideia porque nós não poderíamos construir um aparelho novo, já que as peças desses aparelhos antigos, elas praticamente não existiam mais. Para que a gente consiga, desde a parte de formulação da proposta até chegar nos pacientes, existe um longo caminho e existe uma variedade, uma quantidade de testes que são necessários para que você chegasse lá. Nós nos preparamos e a gente conseguiu arrecadações, a gente conseguiu apoio do Hospital de Clínicas, da reitoria de diversas outras instituições e nós preparamos uma linha de produção para que a gente pudesse fabricar esse equipamento e mantivemos eles em desenvolvimento durante todo o percurso. Os primeiros testes foram muito promissores. Eu me lembro que o momento dos testes na escola de veterinária trouxe assim, uma expectativa muito grande, porque o nosso protótipo funcionava tão bem quanto o protótipo, quanto os respiradores já produzidos. Só que a partir daí existia ainda uma outra etapa de desenvolvimento, que seria o refinamento do aparelho. E aí houve a necessidade de que tivéssemos alguns parceiros também da iniciativa privada. E a gente percebeu, num certo momento, que a indústria ia ser capaz de entregar esses equipamentos, né? Aí a gente utilizou esses recursos para outras frentes de trabalho, inclusive para a parte de conserto dos ventiladores mecânicos, que puderam, então, abrir os primeiros hospitais de campanha. Nós recebemos 150 equipamentos na UFG e conseguimos recuperar, colocar em funcionamento 75, basicamente 50%. Nem todos esses 75 acabaram sendo validados. Então, digamos que alguns 8 desses aí, no final das contas, apesar de estarem funcionando, não atingiam as especificações que a Anvisa exigia para instalar o equipamento no ser humano. Então vamos colocar assim, que foram 75 que a gente conseguiu produzir e uns 65, chutando a grosso modo, que a gente conseguiu entregar, 68, perto de 70, para serem levados para os hospitais de campanha. Porque a gente tinha um contrato com o Estado, né, que cedia os equipamentos para nós. Então a gente só podia dar manutenção no que era da Secretaria Estadual de Saúde. Mas houve uma procura muito grande por esse serviço das prefeituras, por exemplo. Só que com eles a gente não tinha esse acordo. O Senai, por outro lado, ele poderia dar essa manutenção. Então o que houve foi uma divisão da equipe, continuou a equipe cuidando dos equipamentos da SES na UFG e o Senai atendendo as prefeituras e alguns hospitais conveniados com prefeituras lá no Senai da Vila Canaã. Se você somar tudo isso, o que a gente consertou na UFG e o que consertou na Canaã, dá uns 120, talvez até 130. A ideia é que a gente não deixasse os hospitais ficarem sobrecarregados, que não faltasse equipamento para quem precisava.